Salmo capítulo 89. O autor desse salmo é Etã, o Ezraíta, citado em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Ele completa a oração de Emã no salmo anterior, exaltando a grandeza, benignidade, domínio, poder e autoridade de Deus sobre tudo. Exalta também o caráter de Deus. Ele diz: darei testemunho da tua fidelidade para sempre, teu amor sempre foi o alicerce da nossa vida. O poder de Deus e sua maneira gloriosa de governar e dominar sobre o universo, seu domínio sobre os mares, sobre toda a terra e as vitórias que dera ao povo de Deus são lembradas aqui. Ninguém é semelhante ou comparável a ti, Senhor. Os céus celebram as tuas maravilhas, aleluia. Dos versículos 1 ao 18, Etã declara louvor perpétuo ao Senhor, porque Ele é bom e fiel, pela aliança firmada com Davi, que está lá em 2 Samuel capítulo 7. A aliança que Deus fez com Davi, seu ungido e escolhido para reinar sobre o seu povo. E a promessa de como o Senhor o exaltaria, seria com ele por todos os seus dias e estabeleceria seu trono para sempre na sua descendência, é celebrada e lembrada aqui. Dos versículos 19 ao 37, Etã descreve as bênçãos declaradas por Deus a Davi, que o livraria, fortaleceria e lhe daria domínio sobre tudo. Davi realmente era conhecido como aquele a quem Deus dava vitórias por onde quer que ele ia. E a Bíblia cita isso 3 vezes, em 1 Crônicas 18, versículos 6 e 13, e 2 Samuel 8, 6. Que promessa incrivelmente forte e gloriosa Deus fez a Davi, dizendo: sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder ele sempre vencerá. Minha bondade sempre estará sobre ele e a minha aliança jamais será quebrada. O Senhor jurou por sua santidade. O Deus que não mente disse que jamais revogaria sua aliança e nunca se esqueceria de suas promessas feitas a Davi. Que daria a ele o direito do filho primogênito e que seu trono duraria para sempre. Ele diz: achei Davi. Essa foi a expressão que Deus usou quando disse sobre ele: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso está em Atos 13, 22. A palavra de Deus é maravilhosa e tão apaixonante. Deus, nessas promessas, falava de seu Filho Jesus Cristo, a raiz de Davi, que venceu e para sempre reinará. Isaías profetiza sobre o nascimento do Messias e diz: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Está em Isaías 9, de 6 e 7. Aleluia! O governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Jesus, nosso Salvador, jamais terá fim, exatamente como Deus prometeu a Davi. É esse o governo que eu quero sobre mim eternamente. Depois de exaltar a Deus e regozijar-se nessas promessas, Etã entra num lamento, porque o povo de Deus passava por um momento terrível de extrema vergonha, sendo submetidos aos inimigos que zombavam deles. E ele declara: o Senhor fez essa promessa, porém agora abandonou seu escolhido, porque deixou de lado a aliança feita com seu servo. A coroa do rei ficou sem valor, pois foi jogada na lama. Ah, como falamos do que não sabemos. O povo de Deus profanou a aliança que tinha com o Senhor, tomou para si ídolos e adorou a falsos deuses, se prostituiu e deixou de amar ao Senhor. Mas a promessa feita por Deus a Davi contemplava a correção e que o próprio Deus os castigaria por sua desobediência e pecado. Mas isso não significa que o meu amor para com eles terminou, nem que deixarei de ser fiel à minha aliança com Davi. Não, jamais quebrarei a minha aliança e nunca voltarei atrás em uma só das promessas feitas a ele. É o que Deus declara nos versículos 30 e 34.
Nossa percepção é falha. Quantas vezes o homem questiona a aliança, a fidelidade e as promessas de Deus? Que fique gravado em nosso coração. Ele não falha. Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Ele cumpre suas promessas e aleluia! A promessa foi feita a Davi e se cumpriu. Da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como tinha prometido. Está lá no texto de Atos 13 também, agora versículo 23. Quem foi abandonado por um momento foi Jesus Cristo naquela cruz. Quem foi entregue aos inimigos foi o próprio Jesus, que espontaneamente deu a sua vida por amor de nós, para que o seu governo pudesse estar sobre nós. Etã não pôde ver isso, mas nós podemos. Temos a graça de viver o cumprimento dessa promessa. Jesus, a raiz de Davi, veio, morreu em nosso lugar e tem o nome que está acima de todo nome. Duvide de tudo, das evidências, do que é palpável e dado como certo para esse mundo, mas jamais duvide da fidelidade de Deus. Ele não quebra aliança, o homem é que faz isso. Que nos apliquemos em guardar o nosso coração, que sejamos fiéis ao Deus fiel e que sejamos achados por Ele como Davi, alguém com o coração disposto e resolvido a ser obediente a Ele e a fazer toda a sua vontade.